nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, querido, sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele. Você pode sentar. Aleluia. Estamos aqui para celebrar a Páscoa. A Bíblia diz que ele é a nossa Páscoa. Amém? Este dia remete a Êxodo capítulo 12, aquela última praga, o juízo sobre o Egito. E a Bíblia fala que os filhos de Israel deveriam aspergir os umbrais das suas portas com sangue. Então, quando o juízo chegasse para eles, aqueles que tinham o sangue nos umbrais das portas seriam poupados. Então, essa palavra Páscoa remete à ideia de passar por cima. Amém? É interessante que eles escaparam por causa do sangue. Não apenas porque eles eram o povo de Deus, eles tinham uma aliança, mas a Bíblia diz que o sangue havia sido aspergido nos umbrais das suas portas. Paulo, falando aos Romanos no capítulo 5, vai dizer que justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Então, queridos, nós temos o sangue sobre nós. Diga: o sangue de Jesus está sobre mim. Amém? O sangue não implica apenas em perdão, em purificação dos nossos pecados, mas também fala de proteção. Amém? Estamos guardados debaixo do sangue. Mas eu quero dar continuidade àquilo que iniciei pela manhã. Falamos sobre a ressurreição de Jesus e mostramos algumas implicações em nossa vida, os benefícios que temos pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Paulo ensinou que se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, vã a nossa pregação, estaríamos ainda perdidos nos nossos pecados. Mas o fato é que ele ressuscitou, a história comprova isso, a Bíblia assevera essa verdade, e nós temos testemunhas oculares desse fato. Nos tempos bíblicos, mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus ressurreto, além das mulheres, além daqueles seus discípulos. Uma multidão grande viu Jesus ressurreto. Jesus ressuscita e passa ainda 40 dias ensinando verdades acerca do reino de Deus para aquelas pessoas, mas chega o dia da sua ascensão. Atos capítulo 1, após declarar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Logo após fazer essa declaração, ou reendossar a promessa que ele havia feito lá atrás, Lucas 24, 49, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, tantas promessas do derramamento do Espírito, e agora isso está prestes a acontecer. Jesus, antes de subir, fala sobre isso, mas a Bíblia diz que ele agora é assunto aos céus, ele é envolto por uma nuvem, e pessoas estão lá olhando para cima enquanto Jesus subia, e uma fala interessante acontece ali. Abra comigo Atos capítulo 1, vamos começar aqui, Atos capítulo 1, versículo 9, ditas essas palavras. Quais palavras? Aquelas que eu citei agora: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Depois de Jesus dizer essas coisas, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Nós cantamos aqui que ele fará outra vez, mas eu quero dizer que ele virá outra vez, porque ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele disse que o faria, e assim será. Independente dos homens crerem nisso ou não, Jesus vem, e ele vem para buscar a sua igreja num primeiro momento. Amém, amados? Aquilo que nós chamamos de arrebatamento, e nós falamos um pouco sobre isso nessa manhã, foi um tempo glorioso, mas nessa noite eu quero começar ainda neste tema, e nós vamos avançar para outras coisas. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23 diz: porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós falamos um pouco sobre isso nessa manhã, mostramos que fomos salvos o nosso espírito no dia que cremos em Jesus Cristo. Nós estamos sendo salvos na nossa alma à medida que renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, e nós seremos salvos o nosso corpo no dia do arrebatamento da igreja. Então a Bíblia está falando sobre a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo acontecerá no arrebatamento, naquele dia em que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Citamos textos aqui como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 17 em diante. Falamos sobre esse evento, sobre essa transformação do nosso corpo através do poder que em nós opera. Mas nessa noite eu quero citar mais alguns textos nessa direção, e daqui a pouco nós vamos avançar para coisas que estão reservadas para nós, os filhos de Deus, além do arrebatamento. Amém? Então lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, é um texto que nós já lemos pela manhã, mas eu quero reforçar essas verdades. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A Bíblia diz o seguinte, Filipenses 3, 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ao povo de Deus, irmãos, é prometido um tipo de existência corporal, um novo tipo, um novo corpo, e a Bíblia está dizendo que esse corpo é igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Eu não sei se isso deixa você animado, mas eu e você teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Esse poder, irmãos, que ressuscitou a Jesus dos mortos, operará em nós nesse dia e transformará esse corpo de humilhação a ponto de que esse corpo fique igual ao corpo de Jesus agora. Aleluia! Um corpo glorificado. Embora nesse texto a Bíblia declare que a nossa pátria está nos céus, não significa, irmãos, que o céu é nossa morada permanente. Eu não sei se eu frustrei tua expectativa agora, mas nós vamos ver algo na Escritura hoje sobre isso. Aleluia! Então, o texto mostra que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Ou seja, a ênfase aqui não é o lugar em si, mas quem vem de lá para nos encontrar e nos transformar pelo seu poder. A ênfase do texto não está tanto no lugar em si, não está tanto na pátria lá, mas está falando que nós aguardamos alguém que vem de lá para nos buscar, irmão. Alguém que vem se encontrar conosco. Deixa eu dizer, o mais glorioso de tudo isso, o mais glorioso do céu e das coisas que estão reservadas para nós, não é meramente o lugar, não é meramente o lugar para onde vamos, mas com quem estaremos. A beleza desse lugar é porque Ele está lá. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo vai trazer essa ideia, vai enfatizar o quão importante é, irmãos, gerarmos essa expectativa de que estaremos com o Senhor para sempre. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Eu sei que o céu é um lugar glorioso, eu sei que tem coisas gloriosas lá para serem desfrutadas, mas nós não estaremos lá eternamente. Nenhum amém.
Versículo 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós falamos sobre isso pela manhã. Depois nós, os que ficamos vivos, ou que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo fala sobre esse dia, o primeiro dia do resto das nossas vidas eternas. Aleluia! Num corpo novo, num corpo diferente, glorificado, um novo tipo de existência corporal. Uau! Um corpo extraordinário. Jesus ressuscitou, e os discípulos estão no quarto fechado com medo dos judeus. Jesus atravessa a parede, se coloca entre eles e diz: paz seja convosco. Oh, glória a Deus. Será que esse corpo vai ser especial, irmãos? Será que nós teremos nesse corpo habilidades que não temos agora? Aquilo que é mortal sendo revestido da imortalidade, limitações sendo engolidas pela plenitude. Aleluia! Aquilo que esse corpo não pode, vai poder. Glória a Deus. Então, Paulo enfatiza esse ponto em outras partes, essa questão de estar com o Senhor, a importância, a relevância disso, e o desejo do seu coração, a expectativa dele. Veja Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, Filipenses 1, 21 a 23. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Diga: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então Paulo considerava que estar com Cristo é melhor. Amém, irmãos? Não é meramente o lugar para onde vamos, é com quem estaremos. Glória a Deus. Então veja comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios 13, 12. Havia uma expectativa no coração de Paulo. Você lembra que no ministério terreno de Jesus, Paulo não o viu, mas Paulo teve visitações de Jesus. Não obstante, não suficiente ter visto Jesus através de aparições, revelações do Cristo vivo, Paulo queria ver de novo. Mas agora não ver só de vez em quando, numa manifestação do Espírito, quando olhos espirituais são abertos e você discerne, vê e ouve na dimensão do Espírito. Não, Paulo estava desejoso de ver sempre. Quantos aqui querem ver o Senhor sempre? Então ele diz, 1 Coríntios 13, 12 diz: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. João vai falar algo nessa linha. 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo amado declara em 1 João 3, 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Remete a essa transformação gloriosa que vai acontecer conosco. Seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia, transformados seremos e o veremos de fato como Ele é. Isso é glorioso. Mas veja o que a Bíblia diz ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o 9. Diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja,
Vamos parar aqui. Segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Eu e você fomos regenerados para uma viva esperança. Diga, eu fui regenerado para uma viva esperança. E aí diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por causa desta ressurreição, eu posso gerar uma bendita esperança. Amém? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, alguém aqui viu o Senhor, não? Poderia ter visto, seria algo glorioso. Olha, recebi uma visitação, vi o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo, a quem não havendo visto, a mais. Quantos aqui amam o Senhor mesmo sem tê-lo visto? A quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto rico, precioso. Não temos como explorar todo esse texto, mas eu quero dizer a você, baseado nesse texto, que nós precisamos entender que não iremos ao céu para sermos salvos, iremos para lá porque já fomos. Amém, queridos? Então esse encontro faz parte do pacote dessa salvação que recebemos. Então nós iremos para esse lugar, mas ainda não é o todo de Deus. Diga comigo, não é o todo. Propósitos divinos, sem dúvida, irmãos, se cumprirão em nós no céu, enquanto uma terra é julgada. Enquanto lá, coisas gloriosas serão desfrutadas, experimentadas com Ele, mas não é o todo ainda. A Bíblia mostra, através de outros textos, que tem mais para nós. Após esse tempo, após esse período, existem outras coisas reservadas para cada um dos filhos de Deus, daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então a Bíblia fala de novos céus, a Bíblia fala sobre nova terra, e a Bíblia fala sobre nova Jerusalém. Aleluia. Então, esse céu que eu estou fazendo menção, que cremos que é um lugar glorioso, não é o fim e não é o todo de Deus para nós. Amém? Porque existe algo mais. Existem novos céus, existem nova terra e existe a nova Jerusalém. Diga comigo, novos céus, nova terra e nova Jerusalém. A Bíblia não diz que Ele é um Deus de coisas novas? Eis que faço novas todas as coisas. Então, a Bíblia vai trazer a ordem dos eventos, arrebatamento da igreja, vai falar de grande tribulação, vai falar de juízos, vai falar do milênio. Pensa comigo, 1000 anos Jesus reinando, absoluto. Não temos como explorar todas essas coisas, mas eu quero falar para você de algo além do arrebatamento, além do tribunal de Cristo, que não é para julgamento, mas para a recompensa, distribuição de galardões. Eu quero falar além do milênio, eu quero falar sobre novos céus, nova terra e nova Jerusalém. Aleluia. Então vamos dar um salto lá para frente, coisas que estão reservadas para nós, os salvos em Jesus Cristo, irmãos. Nós podemos gerar expectativa sobre isso, nós podemos encontrar nas Escrituras coisas relacionadas a um tempo que diz respeito a mim e a você. Aleluia, lugares reservados para nós.
O céu é glorioso, sem dúvida, coisas serão desfrutadas lá, mas tem algo para ser vivido nessa nova Jerusalém. E aí nós vamos ver alguns textos aqui, e eu creio que você e eu vamos nos alegrar nessas verdades. Então as Escrituras vão descrever uma nova Jerusalém, e a Bíblia fala sobre a Jerusalém que é de cima, está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26, você não precisa abrir, só vou citar. A Bíblia fala da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, Hebreus capítulo 12, versículo 22, e fala da santa cidade que de Deus descia do céu, Apocalipse 21, 2 a 10. Veja que não é só o céu que está reservado para aquele que foi salvo em Jesus Cristo, mas existe também uma cidade. Diga, tem uma cidade. Aleluia. Eu quero ler em Apocalipse, eu não vou ousar a explanar, eu só vou ler como é essa cidade. Vamos lá? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós estamos falando pós-milênio, pós-Satanás ser solto, estamos falando sobre juízos que vão acontecer, mas depois de todas essas coisas, Apocalipse 21, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Veja, existe uma Jerusalém hoje, mas a Bíblia está falando de uma nova. E veja de onde vem essa nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Parece, eu vou continuar lendo, mas quero só fazer um comentário. Parece que de algum modo, Davi, pelo Espírito, porque você se lembra que ele era rei, sacerdote e profeta, o Espírito vinha sobre ele. Então Davi lá no Salmos 46 vai falar algo interessante. Davi vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, ele ajudará ao romper da manhã. Inspiração do Espírito para contemplar coisas gloriosas e futuras, antevendo coisas gloriosas. Então veja, versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Veja que texto glorioso, irmãos, remete a este tempo reservado àquele que foi salvo em Jesus Cristo, coisas que estão bem lá na frente, mas eu e você podemos nos alegrar nessas coisas. A Bíblia diz lá, nesse mesmo capítulo 21, versículo 16, a cidade, essa cidade que foi mencionada aqui no início do capítulo, é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isso é, de anjo. Aí vai começar a trazer uma descrição. Veja, 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas.
O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou satisfeito. Aleluia. Versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não vai ter problema de iluminação. Está dizendo que a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, meu Deus. Capítulo 22 diz, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, não sei se você lembra, do Saulo fazendo a menção de uma praça e de um encontro nela. Aleluia. Então veja, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Uau! Quanta coisa, irmãos, está reservada. Se nós continuássemos lendo aqui, já nos alegraríamos muito com tudo aquilo que está reservado para nós. Então veja que não é só arrebatamento, embora seja algo glorioso. Não é só uma temporada no céu, não é só o milênio. Tem uma nova cidade, tem uma nova Jerusalém, tem posições nessa cidade, posições de governo, pessoas honradas por Deus. Aleluia. Então, Paulo, recebendo de Deus vislumbres sobre coisas futuras, declarava, irmãos, essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso excelente de glória, acima de comparação. Ele estava dizendo, as coisas que nós vemos são temporais, aquelas que não vemos são eternas. Ele estava dizendo, olha, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Ele está apontando para coisas que aconteceriam conosco no futuro. Na verdade, Paulo morreu crendo que ele fazia parte de uma geração que experimentaria do retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Ele se inclui nas falas que fazem menção do arrebatamento. Então veja, alguém que gera expectativa. E quantos de nós, irmãos, como cristãos, temos perdido a expectativa do arrebatamento? Quantos de nós estamos vivendo como se Jesus não voltasse mais? Muitos estão como nos dias de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Quando eu era criança, minha avó já falava sobre isso. E cadê? Ele disse que não tarda a sua promessa, ainda que os homens a tenham por tardia. Ele vai cumprir aquilo que ele disse, irmãos. Aleluia. Existe este aspecto da vinda, que é o resgate da sua noiva. Mas também existe uma vinda manifesta a todos os homens, e a Bíblia diz que quanto a esta, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Sabe, querido, nós estamos em vias de viver esse evento. Pode acontecer a qualquer momento. Nós somos daqueles que creem na doutrina da iminência. Qualquer momento, irmãos, esse culto pode não acabar. Quantos de nós ficou tão terreno a ponto de esquecer aquilo que é celestial? A Bíblia diz, irmãos, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então que tal olhar um pouco mais para esse evento?
e entender, irmãos, aquilo que João declarou: filhinhos, já é a última hora. Vamos remir o tempo, vamos administrar melhor o tempo, vamos investir o tempo em cumprir aquilo que Deus tem nos confiado. Existe uma missão confiada à igreja. Nós temos a responsabilidade de não apenas ir e pregar o evangelho, mas de fazer discípulos de todas as nações. Então, no tempo que nos resta, irmãos, nós precisamos nos dedicar a isso, incluindo pessoas neste evento, fazendo com que pessoas possam participar dele quando acontecer. Se acontecer hoje, glória a Deus, por nós. Mas e quanto àqueles irmãos que vão passar pela grande tribulação? Tribulação tal não vista sobre a terra. Dizia pela manhã que existem profecias infelizes nos nossos dias, quando pessoas dizem que neste tempo selos foram abertos, cavalos foram liberados. Não, irmão, isso está relacionado a um tempo específico, onde a igreja já não está mais aqui. Tchau, tchau, nós já fomos embora. Mas e quanto àqueles que não terão a oportunidade de estarem com Ele eternamente? Por isso nós precisamos tomar consciência da responsabilidade que temos como igreja de anunciar as boas novas e falar aos homens acerca da proximidade desse dia. Amém, queridos? Gostaria que a Gabriela viesse para cá. Glória a Deus. E eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vimos nessa noite apenas algumas coisas que estão reservadas para nós. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, tem tantos livros maravilhosos. Nós temos livros do nosso irmão Saulo, Os Surpreendidos pela Eternidade, fantástico, vai trazer muito conteúdo nesse sentido, pode ajudar a ampliar o entendimento, detalhes que não foram possíveis de ser abordados aqui. É um assunto amplo, nós precisamos continuar estudando. Mas sabe, querido, estudar as coisas futuras nos ajudam no presente. Não vivemos qualquer vida quando entendemos aquilo que está reservado para nós. Não vivemos de todo jeito. Aquilo que está reservado para nós, ou os eventos futuros, devem afetar a nossa vida hoje, devem afetar o nosso estilo de vida. Como é que nós vamos nos portar nesse tempo que nos resta? Se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, fazendo dele o nosso Senhor e Salvador, não é mais tempo de cochear entre dois pensamentos, não é mais tempo de ficarmos em cima do muro. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Deixa eu dizer, irmão, a ponte que te ligava ao teu passado sem Cristo já caiu, agora é para frente. Agora é se envolver com o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas, porque falta pouco. A nossa salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Aleluia. Sendo assim, não olha para o preço desse tempo. Preço maior Ele já pagou por nós. Não olha para os esforços e para os sacrifícios necessários. Não olha para os sofrimentos, para as dificuldades e para as pressões. Mas que nessa noite essa palavra tenha trazido consolo, tenha despertado a expectativa em nossos corações. A Bíblia fala sobre bendita esperança. Cada cristão deve cultivar dentro de si, porque foi para isso que fomos regenerados, para uma viva esperança. A nossa esperança deve estar viva. Nossos corações devem estar aquecidos a respeito do nosso encontro com o Senhor. Foi dito que o encontro está marcado. Manuel Dias, quando encontra conosco, ele nos cumprimenta e diz na despedida: se não nos encontrarmos de novo aqui, eu te encontro na nuvem. Temos um encontro marcado. Aleluia. Enquanto a morte nesse tempo
está afetando pessoas, machucando a muitos. Nós lemos pela manhã que essa morte é o último inimigo a ser vencido. E a Bíblia diz que é nesse dia em que, ao ressoar da trombeta, algo vai acontecer. Lemos 3 eventos sonoros que acontecerão nesse dia, o que mostra para nós que o evento não é silencioso, é barulhento. Então entenda, amado, que nesse dia, quando isso acontecer, quando esse chamamento se der, e nós nos encontrarmos com Ele naquela nuvem, e essa transformação se der nos nossos corpos, a Bíblia diz que nesse dia se cumpre a escritura que diz: tragada foi a morte na vitória. Por isso Saulo diz: morte, teus dias estão contados. Aleluia. Não sei quanto a você, mas eu creio que eu faço parte da geração do arrebatamento. Eu creio que eu não vou passar pela morte. Pastor, mas e se morrer? Tudo bem, morri crendo. É melhor morrer crendo do que viver na incredulidade, irmão. E se morrer crendo, está tudo bem, porque estarei com Ele para sempre. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Então nós vamos cantar agora uma canção que remete às coisas que estão reservadas para nós. Sabe, irmão, esse choro, essa lágrima, esse sofrimento, essa morte é passageiro. Está chegando o dia em que o Cordeiro que está sentado no trono nos apacentará e nos guiará continuamente às fontes das águas da vida, e Deus enxugará de todos os olhos toda lágrima. Feche os seus olhos e levante as suas mãos e ouça. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro.
choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Oh, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome, Senhor. Podemos nos consolar mutuamente com essas palavras. Podemos levar consolo aos desesperados, Senhor. Podemos levar boas novas. E através dessas palavras, pessoas serem salvas e serem alistadas para este dia. O dia em que os nossos corpos de humilhação serão transformados a um corpo como o do Senhor Jesus. Nós te glorificamos pelas coisas que estão reservadas para nós como igreja. Te louvamos por tão grande amor revelado em Cristo Jesus, na obra que fizeste em nosso favor. Nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que desperta a nossa consciência sobre os eventos que nos aguardam, pelas coisas reservadas para nós, o teu povo. Te louvamos, Senhor. Te louvamos por todo desespero caindo, por toda ansiedade, preocupação, diante das palavras e das promessas que o Senhor fez ao nosso respeito. Obrigado, porque podemos viver um dia a dia de expectativas sobre estas coisas. Amamos a tua vinda e dizemos, não como desesperados, mas declaramos como aqueles que te amam, Maranata. Maranata. Obrigado. Obrigado pela obra do teu Espírito em nós nesta noite. Obrigado por despertamentos acontecendo. Despertamentos a fim de que passemos a remir o tempo, Senhor. Este tempo que ainda nos resta. Que sejamos mais intensos, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Queremos ser úteis aos teus propósitos. Nos colocamos disponíveis. Nessa noite se consagra mais uma vez ao plano e à vontade de Deus. Levanta a tua mão e se rende a Ele nessa noite. Diga a Ele, Senhor, eu estou disponível. Não a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor ainda com os olhos fechados, mãos levantadas, quebrantados e contritos na presença dEle. Quebrantados e contritos. Além do rio azul,
As suas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. O rio azul, as suas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Aleluia. Gostaria de saber se você que está ouvindo essa mensagem, acompanhando esse culto pela internet, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, fazendo dele o seu Senhor e Salvador, essa é a tua noite. Você ouviu a palavra de Deus, você ouviu coisas que estão reservadas ao povo de Deus, aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a vida eterna. Se você ainda não tem a vida eterna, está escrito que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se nesse momento, ouvindo essa palavra nessa noite, você entende, eu preciso ser salvo, entregue a sua vida a Jesus agora, fazendo um convite pessoal. Diga a Ele: te reconheço como meu Senhor e Salvador, eu me rendo a Ti, entra na minha vida. Se você fez isso nesse momento, a Bíblia diz que é necessário nos arrependermos dos nossos pecados. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós, quando ouvimos a palavra de Deus e entendemos a nossa condição, nos arrependemos e a partir daí recebemos essa vida que está em Cristo Jesus. Se você fez isso, bem-vindo à família de Deus. Nos alegramos por você, pela tua decisão. Faça um contato conosco, compartilha no chat a tua decisão e nós teremos o prazer de acompanhá-lo, de ensiná-lo os primeiros passos da caminhada cristã. Amém? Os demais podem sentar, por favor. Glória a Deus. Nós
Somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que nessa noite traz consolo aos nossos corações e desperta em nós essa viva e bendita esperança, essa expectativa sobre as coisas que estão reservadas para nós como povo de Deus. Amém? Nós vamos honrar o Senhor através dos dízimos e também das nossas ofertas. Então se prepara aí para fazer isso. É interessante que os irmãos no primeiro século, quando a igreja nasce, eram tão desprendidos a esse respeito, tão desprendidos quanto a finanças, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então eles não tinham apego com as coisas naturais, materiais. Eles ouviram daquele anjo: o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Então eles esperavam por isso. As falas relacionadas ao arrebatamento, aquelas pessoas que registraram isso se incluíam nessas falas. Então você percebe que havia expectativa no coração deles, que acontecesse rápido. Nós estamos mais perto disso do que eles. Amém, irmãos? Então nós podemos agora nos envolver financeiramente com a obra de Deus, para que essa palavra continue avançando. No tempo que nos resta, não vamos envolver apenas os nossos esforços, orações, mas também as nossas finanças, para que a palavra continue sendo propagada e glorificada. Então fique em pé nessa hora. Aleluia. Nós vamos agradecer ao Senhor pelas sementes. Temos máquina de cartões, aquilo que você precisar para participar desse momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de podermos semear sementes no teu reino. Te louvamos, Pai, porque essas sementes vão produzir resultados que glorificam o teu nome. Obrigado por sabedoria para administrarmos as finanças e direcionarmos para onde deve ser direcionado. Te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Vem semear com alegria. Jesus, meu Rei, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, oh, quão maravilhoso és, nome de Jesus, oh, quão maravilhoso és, nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Aleluia. Eu só sei de uma coisa, irmãos, diante daquilo que ouvimos pela manhã e agora à noite, eu posso dizer com convicção que brevemente vai sair uma notícia. Amém. Aleluia. Então, eu quero indicar com bastante ênfase esse livro, Surpreendidos pela Eternidade, do nosso irmão Saulo Stan. É um livro que vai trazer bastante clareza dentro deste assunto e outras dúvidas que eventualmente você tiver acerca de escatologia. Tem um outro livro dele acerca das 7 cartas às igrejas, também fantástico. Ele está escrevendo um terceiro, daqui a pouco, se Jesus não voltar antes, vai sair, amém, o livro, e nós iremos desfrutar do conteúdo dele. Ele vai falar sobre
as naturezas do Redentor. Amém? Vai ser fantástico, com certeza. Senta um instante, amado, nós estamos terminando. Amém? Não quero me estender tanto devido à necessidade de você se locomover rápido para sua casa. Ainda há horários restritivos e nós estamos procurando observar tudo isso. Nós recebemos a liberação para os cultos presenciais ontem à noite, fomos comunicados sobre. Então houve todo um empenho da equipe de trabalho para que os cultos fossem possíveis nesse dia de hoje. Somos gratos a todas as equipes, o pessoal que trabalhou intensamente na divulgação destes 2 cultos. E a partir de agora, até que se fale o contrário, os nossos cultos continuam presenciais. Amém, amados? Isso ainda vai ser discutido nessa próxima semana com o Supremo Tribunal Federal, mas cremos que não haverá retrocesso na decisão, visto que é uma questão constitucional. Amém? Então nós cremos que a Constituição da nossa República será respeitada. Amém, amados? E assim poderemos continuar os trabalhos que Deus tem nos confiado. Então, quinta-feira, nosso culto de oração, excepcionalmente, devido à questão da restrição de horário, vai para as 18 horas. Então, culto de oração, 18 horas. Eu sei que vai exigir um esforço um pouco maior de algumas pessoas, devido ao horário de trabalho. Na impossibilidade de comparecer devido ao horário, nós compreendemos, mas procura acompanhar pelo canal da igreja, pelo YouTube. Amém? Temos falado com bastante ênfase sobre valorizarmos os trabalhos que têm sido feitos, o empenho das equipes, para que o conteúdo esteja disponível no dia e horário do culto. Então, não é certo, irmãos, não assistirmos à programação, não é certo deixarmos para o dia seguinte. Procura no horário do culto e no mesmo dia acompanhar a programação, interagir, isso é muito importante. Curtir, compartilhar, são formas de divulgarmos a palavra do Senhor. Amém? Não apenas compartilhar com os irmãos da igreja, mas compartilhar com pessoas de fora, pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso e vidas serão alcançadas. Temos testemunhos de pessoas que foram salvas pela rede social, pelo YouTube, ouvindo uma mensagem. Tudo isso é perfeitamente possível. Temos orado sobre isso, sobre portas à palavra sendo abertas e a palavra correndo velozmente. Então cremos, irmãos, que pessoas vão ser salvas das mais diversas maneiras. Amém? Não apenas do modo convencional, mas cremos que gente vai ser salva de maneira diferente, de maneira peculiar. Pensa alguém clicando num culto para ela acidentalmente, bem no momento do apelo, bem no momento de uma mensagem onde está se falando sobre Jesus, sobre a sua obra, e a pessoa é chamada na sua atenção, fica ali ouvindo, e quando termina de ouvir, está quebrantada pelo Espírito do Senhor e rende a vida a Jesus Cristo. Coisas como essas acontecem. Quantos testemunhos ouvimos? Eu ouvi um testemunho há alguns anos bem interessante. Alguém deixou uma Bíblia voar do seu carro. A Bíblia voou pela janela. Estava na parte de trás do carro, janela aberta, a Bíblia voou. Alguém acha uma Bíblia na rua, lê a Bíblia e é salvo. Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso ou foi um mero acaso? Pessoas sendo salvas através de um folheto que acharam na rua. Irmãos, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Da parte de Deus, Ele quer que todos sejam. Agora nós precisamos querer também e fazer a obra que nos foi confiada. Você pode ficar em pé, querido? Então, quinta-feira, 18 horas, culto de oração. Domingo, 10 e 18 horas, atentos às redes sociais, às inscrições, aos links compartilhados. Amém, amados? Que você seja abençoado na prática da palavra que você ouviu. Vá embora cheio de expectativas a respeito desse dia, guardando a bendita esperança viva no seu coração. Amo vocês. Grande abraço. Vai dizer nesse momento aquele